O tema deste vídeo é: se Jesus ainda não voltou, então ninguém ressuscitou. É isso mesmo. Eu vou ler aqui para você o que Paulo disse. Vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou aproveitar que no comentário o irmão ou a irmã pediu para que eu passasse o meu entendimento a respeito disso. E também vou ler 1 Coríntios 15, algumas partes. E você vai ver essa história que Jesus ainda vai voltar, que a religião fica prometendo. Então, se ele não voltou ainda, não ressuscitou ninguém. Mas vem cá. Vai ressuscitar o quê? O corpo da pessoa, é isso que deveria ser, que iria ressuscitar? Mas quando uma pessoa morre, com 1 ano e meio, 2 anos, o corpo dela não some ali, só fica o ossinho e os cabelinhos, alguma coisinha ali? Mas vai ser reintegrado, vai ser colado de novo esses fragmentos do corpo, da pele da pessoa, dos órgãos, é isso? Não, você não sabe nada. Vamos dizer o outro do outro lado, você não sabe nada. O que vai ressuscitar é a alma. Mas a alma, não, como que a alma vai ressuscitar? Os sentimentos da pessoa? Aquele que estuprou vai ressuscitar? Para a estuprada chegar lá no reino e os dois se degladiarem no reino espiritual? É isso? Aquele que matou uma criancinha, um bebezinho, alguma coisa assim? Não, vai ser o espírito. Mas vem cá, Eclesiastes 12:7 não fala que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus? Que o espírito é dele? Mas há quase 2000 anos que os escritos bíblicos estão aí mostrando diversas evidências, diversas falas dele, de Yeshua, de Alshua, de Jesus de Nazaré, o nome que você quiser. Ele falando que ele iria voltar naquela geração. Que até os que perfuraram o lado dele iriam ver a volta dele. Apocalipse 1:7. Mateus 16, 27, 28. Jesus falou que muitos dos que ali estavam não iam passar pela morte até ver a volta dele. E aí? Então esses espíritos estão aí, como a religião está falando, há quase 2000 anos? Jesus foi um mentiroso? Aqueles homens que ouviram falar, que Jesus falou, muitos daqui não morrerão até ver a minha volta, estão por aí com quase 2000 anos? Mas eu estou intrigado, é o espírito. Aonde que esse espírito está? Ele está onde? Está na prisão? Está num quartinho? Numa camada? Lá embaixo, lá perto do Japão? Onde está? Você vê, na religião a conta não fecha. Sinto muito te dizer. Na religião, se você é um religioso, na sua religião a conta não fecha. Não fecha. O corpo não pode voltar porque com 1 ano e meio, 2 ele desintegrou, acabou. A alma não volta porque são sentimentos, são lembranças, são conhecimento. Também lá em Eclesiastes capítulo 9 fala que aquilo se acaba tudo lá na sepultura. Só sobrou o espírito. E o espírito é de Deus. E Deus vai deixar o que é dele guardadinho numa caixinha, num lugar? Esperando uma volta de Jesus? Você vê que para você, tá vendo? A conta não fecha, né? Quem tá esperando a volta dele. Vamos ler então, vamos deixar de lenga-lenga, vamos deixar de arrudeio e vamos direto ao assunto. Eu te convido a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Estou utilizando o texto da NVI. Eu deixei um pouquinho a NA de lado, para a gente dar uma praticada nessa NVI também. O texto também aqui, o texto da NVI é muito bom. Todos têm suas diferenças, mas vamos lá. Aqui está assim, ó. A vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, quando Jesus voltasse, vamos colocar como a religião fala. Então, quando Jesus voltar, Paulo aqui estava falando nos dias dele, lá pelo ano 52, 58, 62. Ele estava falando. Então vamos trazer para quase 2000 anos atrás, nos dias de hoje, falando como se Jesus vai voltar. E cremos que Jesus morreu e ressurgiu no ano 33, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então aqueles que morreram lá nos dias dele, nos dias de Paulo, aqueles que professaram a fé nele, estão lá guardadinhos há quase 2000 anos, e quando ele voltar, se ele voltar nessa geração, né? Porque se ele demorar mais 1000 anos, então eles vão continuar lá guardadinho mais 1000 anos, 2000 anos. 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então Paulo estava falando nos dias dele, os que estivessem vivos
quando Yeshua voltasse, quando Yahushua voltasse, quando o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, voltasse. Então, primeiro ressuscitariam os que se acabou antes, para depois Paulo. Paulo ia ficar na fila, ele e os discípulos, ali os alunos dele, iam ficar tudo ali esperando. Vai ressuscitar Zeferino, a dona fulaninha, o seu cicraninho, e nós estamos na fila. Aí vai se levantar, vai ressuscitar. Isso nos dias de Paulo, hein? Imagine há quase 2000 anos, a fila vai ser grande. E isso se acontecer nessa geração. Vamos ter que esperar, vai vendo, que a conta não fecha. 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu em Cristo, Paulo estava falando nos dias dele, e os pastores dizem que Jesus está voltando, vai voltar. Então vai acontecer isso. Vai ressuscitar quando Jesus voltar só. Por enquanto ninguém ressuscitou. Eu vou ler depois que você vê que é absurdo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. A 7ª trombeta nós já lemos. Lá em Apocalipse já foi soada. Mas vamos deixar quieto. Vamos fazer de conta que a gente não sabe disso. O próprio Senhor descerá dos céus. Então ele terá que achar um corpo. Ele terá que... Porque aquele corpo lá do judeu, do israelita, se desfez na nuvem, se desfez na moita de colonião, se desfez atrás do piquete dos cabritos, porque no reino do espiritual não entra nem carne e sangue, nem comida nem bebida. Então no reino celestial, Jesus, que é o que eles esperam voltar, não está lá, o corpo não está lá. Está lá o espírito, que é o ressuscitado, que não está mais nele, está em nós. Vamos fazer de conta que a gente também não sabe disso. Vamos pelo entendimento de um religioso. Ele vai ter que procurar um corpo. Se ele procurar o corpo de um europeu, a pessoa de cor fala, caramba, até ele é racista, tá me desprezando. Se ele achar um negro, o nordestino, mas e eu? Só porque eu não sou nordestino? Se ele achar um nordestino, paulistano, mas só porque eu sou paulista, não sei o quê. E assim fica essa confusão. Então vai ter que achar um corpo para se reencarnar. Você vê que são muitas questões, muitos picuinhas. Tá? Aí ele vai vir, Paulo falou ali que aí ressuscitaria primeiro os que morreram em Cristo, depois os que estivessem vivos iria ser arrebatado. O corpo de Paulo ia ficar lá, igual aqueles moleque louco de posto, e o espírito ia descolar, a alma, sei lá, essas insanidades de religião. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu já vou direto para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Paulo aqui estava falando, se ele voltasse naqueles dias, e se Paulo tivesse vivo, mas Paulo não morreu, mas eu não vou falar isso, porque eu vou fazer de conta que eu também não sei disso. Então Paulo estava falando nos dias dele, aí a religião fala que Jesus vai voltar, então se nós estivermos vivos na volta de Jesus, esse caboclo aqui, será que eu vou? Será que eu vou ficar? Vai saber, né? Que eu falo tão mal da religião, às vezes eu não vou por causa disso. Aí vai ser arrebatado. O avião tá lá, vindo de Nova York, aqui para São Paulo, o Rio, a Fortaleza. Aí, chegou o dia, em pleno Oceano Atlântico, nem sei se é por lá, mas Atlântico lá no meio. Aí, o Criador, ele é tão ruim, tão malvado, que só o piloto salvou. Tinha 382 passageiros, só o piloto tinha salvação. Porque ele dava dízimo, ele comia pão, bebia açúcar, ele buscava Deus em monte, ele jejuava, só ele. O resto tudo vai para dentro do Oceano Atlântico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 24. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ei, mas Paulo aqui esqueceu que o cara lá que bebia cachaça não vai ser salvo, porque a religião falou que quem bebe não vai ser salvo. Paulo esqueceu de avisar aqui que quem não come pão e bebe suco não vai ser salvo também, se Jesus vai voltar ainda. Paulo aqui esqueceu, porque a religião fala que só alguns, só quem frequenta o templo, só quem dá dízimo, só quem dá oferta, só quem pratica voto, só quem pega envelope, só quem carrega mala do líder religioso. Paulo esqueceu de falar isso. Que Paulo, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O ladrão da cruz, fresquinha, o ladrão da cruz, dava dízimo, comia pão e bebia suco, frequentava templo, buscava Deus em monte, apresentava criança. O que Jesus disse na cruz? Ainda hoje te digo que estará comigo no paraíso.
23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aqui está o versículo que me chamou a atenção nessa leitura que eu fiz hoje. É isso aqui. Deixa eu ler o 24 para nós voltar aqui. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então aqui na ressurreição, falou, vou ler de novo rapidinho, direto, sem interrupção, para a gente ter o entendimento. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aqui chamou a atenção. O título do vídeo. Se Jesus ainda não voltou, então ninguém ressuscitou. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, meu tio que morreu, ele bebeu uma cachaça moada mesmo. Ele tá por aí guardado, porque ele era bom de coração, ele só gostava de tomar uma caninha. Meu finado avô, minha finada avó, meu bisavô, meu tataravô, Barnabé, Paulo, até Paulo, um homem que apanhou, que levou açoite, que foi preso, pregando, anunciando a sã doutrina. É ele, porque Jesus não voltou para a religião. Jesus não voltou ainda, então ninguém ressuscitou. Onde será que está o que tem que ficar preso de Paulo? É a carne? É a alma? É o espírito? Não fecha a conta, meu irmão e minha irmã. Não fecha essa conta. Precisa ter o quê? Precisa ter o quê para entender isso? Põe no comentário aí. Precisa disso para entender isso. Você vê que para nós a conta... Por isso que a Bíblia... Eu vou falar para mim. Para mim... É um livro de receita da tia Anastácia, da dona Benta, a receita do bolinho de chuva. Ei, quem tem me dado esse entendimento, fez para mim, para o meu entendimento, um livro de receita da tia Anastácia, da dona Benta. É a receita do bolinho de chuva, é a receita de fazer um suspiro, que eu gosto do suspiro, mas a idade já é muito açúcar, é problema. Então você vê como que é o negócio. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. E aí, líder religioso? E aí, teólogo? Claro que você não é teólogo, você não vai perder tempo para assistir isso aqui. Mas se você for um aluno da teologia, pega esse versículo aqui e mostra para ele. Falou, mestre, que história é essa? Paulo falou que quando ele viesse, que os que era dele ia ressuscitar. Mas o que é? Aonde que tá isso? Pergunta para ele. Ei, pergunta para ele, aonde que é? O que é que tá lá? É o corpo, é a alma, é o espírito, é a CNH, é o CNPJ, é o que perto que tá lá. E aonde tá também, né? Tem que falar isso. Tá vendo? A conta não fecha para eles. Quando ele vier, os que lhe pertencem. Então eu vou parar por aqui, porque eu já começo a ficar meio agoniado, meio nervoso, e aqui eu não vou colocar outros conhecimentos, outros entendimentos, não. Deixa por aqui mesmo, deixa por aqui, porque às vezes eu não sei, às vezes eu sou muito burro, muito incauto, muito ignorante, não sei, eu vou deixar por aqui, porque às vezes aparece alguma pessoa com vontade de me ajudar e coloca, não, é isso, quando ele voltar, vai ser assim, assim, assim. E aí a pessoa vai aproveitar também, vai explicar. Não, sabe o que é? Tá lá guardado na catatumba, nas muralhas da lamentação, tá nas caixinhas, tá num outro planeta. Tem outro planeta aí que fica só os espíritos aguardando Jesus voltar. E sabe, a mente da pessoa, o conhecimento, ele é vasto, ele é amplo. Então às vezes vai aparecer uma pessoa aí para me ajudar. Por quê? Eu não vou nem continuar. Se Jesus não voltou ainda, então ninguém ressuscitou. Amém? Então eu peço ajuda, se você puder me ajudar a dizer onde é que está aí, pessoa para ressuscitar ainda. A Bíblia é um livro de história, menino. Ei, a Bíblia é um livro de história. Tudo na Bíblia já se cumpriu, de Gênesis a Apocalipse. Tudo já passou. O Evangelho de Jesus foi as boas novas para os judeus, já era. O Evangelho de Paulo, a sã doutrina para os gentios, já era. O Evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, foi estabelecido. E Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, é Deus em nós. Tudo ficou para trás. Tudo é passado. Aí você vai falar, então por que você fala do Evangelho? Porque eu leio. Eu não sou ministro do Evangelho. Eu não sou pregador de Evangelho. Eu leio com racionalidade e mostro para você que são histórias. Que o que Paulo falou ficou na história. O que Yeshua falou ficou na história. Nós devemos viver a
Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. É isso que nós devemos viver para sermos felizes nessa terra e reinarmos em perfeita vitória nessa terra. Governar a nossa mente, governar os nossos passos. Assim que é. Passou disso é doutrina de homens. Passou disso é doutrina, é ensinamentos de pessoas futuristas. Futuristas mesmo. Ah, mas fulano diz que tem que pregar o evangelho. Prega, fica à vontade. Eu não prego o evangelho, eu leio. Eu vivo Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. É isso que eu vivo, é isso que eu tento passar nesse canal. É isso que eu tento mostrar. Que é para as pessoas desfrutar, ter fé, acreditar nisso. Aí, claro, nós lemos Paulo, nós lemos Yeshua, nós lemos Isaías, nós lemos Gênesis, nós lemos Levítico, nós lemos o que tem que ler. Está escrito aí. Só que sempre procurando mostrar que tudo já se fez. Porque quando você tenta viver o que Jesus de Nazaré ensinou aos judeus, você está desprezando Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Principalmente versículo 2, 3 e 6. Está desprezando aquilo. Quando você pega um versículo solto que Paulo falou para os gentios naqueles dias e você traz para hoje, claro, tem versículo atemporal, pode ser usado, mas em sua grande maioria já se cumpriu tudo. Aí você pega um versículo solto lá e traz, não, mas está escrito assim, ó, tem que ser assim. E aí, faz o quê? Com Elohim, com o Criador, com o Eterno aí no seu espírito, governando o seu espírito. E se você deixar ele governa até a sua mente. Se você falar, pai, eu não quero livre-arbítrio na terra, eu não quero mais, eu quero ser governado pelo Senhor. Ele vai governar, seu livre-arbítrio vai ficar de lado. Mas ele é tão maravilhoso que ele criou essa terra, ele criou a terra para os seus filhos andarem por ela, viverem nela e terem experiências na carne, porque ele é pai do nosso espírito. Mas o nosso espírito está revestido de um véu. Aqui está Cláudio Mendes. Ele fez essa terra para que esse Cláudio Mendes, com sabedoria, com discernimento, ande por ela. E eu vim só dando trabalho, e só cirurgia aqui, cirurgia ali, facada na perna e tal. Tô assim. Mas se eu tivesse esse conhecimento com meus 20 anos, eu falaria, pai, eu não quero ter livre-arbítrio, eu quero que o Senhor comanda a minha vida. E assim, acredito, eu tenho fé que seria assim. Mas nunca me falaram isso quando eu tinha 20 anos, nunca me falaram quando eu tinha 30, nunca me falaram quando eu tinha 40, nunca me falaram quando eu tinha 50. Quando eu fiz 51, eu acho 50 e meio, 51, que eu conheci o Espírito da Graça, falado usando a boca de um meu irmão chamado Geraldo Moraes. Foi lá que eu ouvi os 4, 5 vídeos, 10 vídeos dele. Aí pronto. Aí eu falei, meu Deus, como eu queria ter conhecido isso quando eu tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade. Mas acredito que o Pai sabe todas as coisas a nosso respeito. Amém? Então eu vou deixar com você essa mensagem. E Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se foi útil para você, dá um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. A contribuição que você tem que ter, se você acha que tem que ajudar a gente, porque tudo é caro. Equipamento, essas coisas. Eu compro, graças a Deus, eu sou aposentado, eu tenho umas coisinhas, então a gente vai tendo uma coisinha aí. Mas se você achar melhor, falar, não, eu quero ver você usando uma roupa melhorzinha, se quiser ajudar, não é Pix, não é conta de banco, apenas dê um joinha, se possível compartilha. Se você não é inscrito, faça somente isso. E se você colocar uma interrogaçãozinha no comentário, também está ajudando o canal. É isso, eu não quero o seu dinheiro, não preciso do seu dinheiro momentaneamente, graças a Deus não preciso, não sei o dia de amanhã. Mas se você quiser ajudar, é somente isso. É só dar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal. E se quiser colocar pelo menos uma vírgulazinha, ou então coloca o local que você é. Eu sou aqui de Curiri, Pernambuco. Eu sou aqui de Serra Talhada. Eu sou aqui de Belém de São Francisco. Eu sou aqui de Paulo Afonso. Eu sou aqui de Tucano. Eu sou aqui de Araci. Ei, eu fui caminhoneiro, eu rodava o Nordeste, rodava Manaus. Eu sou aqui de Manaus. Eu fiz 10 viagens para Manaus. Em cima da balsa, colocava o caminhão ali, às vezes eu ia para Porto Velho, às vezes eu ia por Belém mesmo, para Manaus. Então fala assim, eu sou aqui do bairro tal de Manaus, faça isso. Quero que você fale sobre isso, e a gente vai procurando ajudar aqui. Amém? Eu e você, em Cristo, no Espírito, nós somos irmãos. E Ele é o cabeça, o nosso Espírito é a igreja dele, e Ele é o cabeça dessa igreja. Para que mais felicidade do que isso? Amém? Tchau, tchau.